Bem-vindos à TV SC, aqui em São Caetano. Você está entrando no programa Enigmas, um programa onde o normal é ser diferente. O normal é ser paranormal. Tudo bem com vocês? Tudo bem, Cris? Tudo bem, Kátia H, que honra, né? Toda quinta-feira, às 18h30, aqui na TV SC, em São Caetano, canal 3 da NET. E hoje com uma pauta super especial, né, Kátia H? E com certeza esclarecedora, porque tudo que nós trazemos aqui, pelo menos os assuntos abordados neste programa, traz para você o que? Uma fonte de pesquisa. Você vai ouvir do nosso convidado e depois você vai fazer o seu algo mais, que é pesquisar. Não acredite na gente. Pesquise. Pesquise, é isso mesmo. Bom, Kátia Gaia, nós temos, antes de apresentar o nosso convidado, nós temos um vídeo aí, né? Que é a cobertura do Congresso Enigmas, o primeiro Congresso Enigmas de Ufologia e Espiritualidade, que foi um sucesso. Foi um sucesso, lotamos praticamente, né, o teatro, foi maravilhoso. Isso. O pessoal adorou, até agora nós estamos aí com muitos feedbacks e queremos agradecer a ONG, na pessoa de Adelaide, que ela tem nos mandado as fotos das rações, né, Cris? Maravilha. Agradecer também a TV SC, que nos apoiou, o Dr. Éder Xavier, que conseguiu, junto com o nosso querido Baena, o teatro, para que a gente conseguisse fazer esse evento. Gratidão a toda a equipe que nos assessorou, a Secretaria da Cultura, principalmente aqui em São Caetano, né, Kátia? Isto. Muito bom. Então vamos ver o vídeo. Kátia de Gaia e Cris de Pascoal trouxeram para o Teatro Santos Dumont, em São Caetano, o primeiro Congresso Enigmas. Na plateia, um público interessado em temas como ufologia, espiritualidade e os mistérios da nossa existência. É uma delícia estar aqui com pessoas que convivem juntas, a gente já se conhece, a grande maioria, e que tem esse mesmo ponto de vista, de que nós não estamos sozinhos na Terra, no universo, e que o ser humano é fruto de uma intervenção de nossos irmãos, né, que nos transformaram em seres melhores, nos melhoraram. Tem muita ciência nessa apresentação, que é como os UFOs podem ser desenvolvidos cientificamente, como eles podem funcionar, e especialmente também eu conto a história da Terra, onde houve toda a influência de sociedades secretas, de organizações, tanto financeiras como científicas, que vieram desde o século XIX desenvolvendo tecnologias, onde havia também a informação de extraterrestres para que aquela tecnologia fosse desenvolvida. Então eu trouxe muito mistério, tem um pouco de suspense, tem muito de ciência e tem também a parte religiosa das escrituras Vedas da antiga Índia, onde os Vimanas, as naves voadoras, existiam da mesma forma que o Dr. Éder mencionou, as da Bíblia, né? E que estão em todos os livros sagrados das grandes religiões, como são as naves voadoras. E este congresso abre esta oportunidade para que aquelas grandes perguntas que estão lá dentro do nosso inconsciente venham à tona e nós venhamos todos procurar responder as grandes perguntas: de onde venho, para onde vamos, o que somos, o que é a morte, o que é o planeta, por que as coisas estão acontecendo da forma que estão acontecendo. Será que a Bíblia, que é o caso como disse, do livro Decifrando o Óbvio, será que a Bíblia indica que nós não estamos sós no universo? Foi muito bom participar e a experiência então que eu tenho. Eu quero deixar um abraço àqueles que coordenaram isto, a Cris e a Kátia, e eu estou muito feliz, viu, vocês duas, por fazer esse trabalho do Enigma, que é tão importante para suprir uma porção de indagações que nós temos. Nós praticamente lotamos o teatro aqui, e fora a participação brilhante de todos os palestrantes, né? Isso não tem preço. E outra, que nós tivemos uma ação social e todo mundo colaborou com os nossos animais. Isso é gratificante, saber que o ser humano se abre a uma nova consciência para adentrar numa nova dimensão de realidade e fazer desse mundo melhor. As pessoas participaram muito, a gente percebeu que todo mundo tinha essas dúvidas a respeito de algo. E os palestrantes conseguiram suprir essas necessidades, essas perguntas que eles fazem. E puderam fazer aqueles que já nos conhecem, né? Conhecem pelo Enigmas e vieram aqui para conhecer os seus palestrantes, aqueles que eles gostam tanto. Assim como o Dr. Éder, a Maria Cepereda, o Dipac e Sônia Rinaldi, que foi maravilhoso. Inclusive, ela fez o lançamento do terceiro e-book dela aqui no Congresso. Maravilhoso, né? Bom, eu fiquei muito feliz, estou muito grata a todas as pessoas que participaram, aos nossos palestrantes e a nossa TV SC aqui, que sem ela a gente não teria
conseguido realizar esse evento. Super gratidão. Gratidão mesmo, a todos Kátia vocês, Gaia. porque o mais interessante é que veio muita gente de fora, né? É verdade. Inclusive o pessoal de Itatiba veio de caravana. Um beijo à jornalista Patrícia Campos. Nós saímos também ao Diário do Grande ABC, que colocou matéria sobre o Congresso também. Nossa gratidão a todos. Bem, mas agora nós vamos falar sobre Cabalá, Kátia Gaia. hermética. Então você não sabe o que é, você vai saber nesse programa. Nós vamos apresentar o nosso convidado de hoje, Marcelo Deodébio. Marcelo, bem-vindos ao programa Bem-vindo, Enigmas. Marcelo. Gratidão pela presença. Eu agradeço de estar aqui mais uma vez, né? Gratidão imensa mesmo. É verdade. O Marcelo já veio uma vez, eu não estava, mas hoje eu estou. E eu começo logo com a primeira pergunta, que eu não quero perder tempo. O que é Cabalá hermética? Então o pessoal sempre pergunta, fala, pô, Cabalá, mas não é um negócio de judeu? É verdade. Então todo mundo acha, ele está muito intrínseco com a religião judaica. Então todo mundo conhece a Cabalá judaica, que é a religião, os preceitos, aquela linguagem divina dos anjos, etc. Então o que pouca gente sabe é que existem várias Cabalás. Porque de onde ela surgiu, ela é anterior aos judeus, então ao judaísmo. Então ela surge como a codificação egípcia. E aí, através de Moisés, né, isso é trazido para os judeus, então isso foi codificado, onde todo mundo conhece como Cabalá. Então tem a parte religiosa e tem a parte esotérica, a parte iniciática, né? Porém, existe uma outra vertente que foi para a Grécia. Então ela é chamada de Gnosis. Então ela é basicamente a mesma coisa que a Cabalá judaica. A diferença é que os judeus eram monoteístas, então eles acreditavam em um Deus único, e os gregos eles eram politeístas, então eles acreditavam em Deus como a natureza, então eles refletiam os aspectos do ser humano entre vários deuses. Então para o judaísmo, onde você tinha lá rigor, misericórdia, bondade, a beleza, para os gregos você tinha o Deus do rigor, Deus da misericórdia, Deus da bondade, Deus da beleza. Então eles traduziam o que para o judaísmo você não podia representar em arte, eles traduziam na Grécia como obras de arte, então os deuses, as estátuas, as pinturas e tudo isso. O judaísmo ele ficou meio que encostado da história, ele ficou fechado com o povo judeu. Enquanto que a Gnosis, ou a parte de a Cabalá original, hermética, né, vem de Hermes, né, Trismegisto, ela foi passando para os outros povos. Então ela foi para os romanos, depois ela entrou pela Europa, ela misturou com os vikings, com os bárbaros, os lusitanos, os celtas. Então todas as mitologias politeístas pagãs, elas têm um pouquinho dessa origem única, né? E também tem uma outra vertente que é que misturou com o xamanismo tribal e deu origem ao Ifá, e hoje a gente tem no Candomblé, na Umbanda. Então ele caminhou. Então a mesma base ideológica, ela deu origem à Cabalá judaica, à Gnose e ao Ifá. Aí você fala, ok, beleza, então a gente tem aí a Gnosis, mas como é que a gente chega nessa Cabalá hermética? Isso. Então, antes de chegar na hermética, você ainda vai passar por uma outra que chama Cabalá cristã. Certo. Então, fala um pouquinho sobre essa Cabalá pra gente, para entender como chegar na hermética. Então vamos lá. O judaísmo continuou, né, até por volta de 1360, 1370, quando a Inquisição estava muito pesada em cima dos judeus. Então é nesse ponto que começam a surgir os primeiros livros com as coisas escritas. Então o Zohar e todos os livros que começam a traduzir e colocar a Cabalá judaica no papel, que até então era uma tradição oral. E ao mesmo tempo muitos judeus se converteram, entre aspas, para o cristianismo, para não morrer. Então eles aproveitavam que a Torá tinha praticamente o Velho Testamento e eles começaram a adaptar o judaísmo para o cristianismo. Entendeu? E a gente começa a ver isso muito na arte renascentista. Sim. Então eles começam a pintar. Então a Capela Sistina é um grande exemplo disso. Então ela tem basicamente uma árvore da vida inteira pintada, onde as esferas e os caminhos eles representam trechos do Velho Testamento. Sim. Então a Cabalá cristã, ela trabalha a Cabalá judaica no aspecto cristão com arte, que era o que não tinha dentro do judaísmo. Então essa seria a base, que um pouquinho mais para frente vai misturar com a alquimia, né? A Rosa e a Cruz, né? Então a Rosa Cruz trouxe muito, o Christian Rosenkrantz e toda a estrutura da Cabalá cristã. Isso deu origem às bases, que mais tarde vai ser o rosacrucianismo e a maçonaria no final. Eu tenho uma pergunta para fazer.
Olha, eu queria entender uma coisa. Então, basicamente, tudo saiu da Kabbalah. Tudo sai de uma estrutura só. Ele não tinha esse nome de Kabbalah, né? A gente conhece como Kabbalah porque os judeus, eles organizaram tudo. Não é da Torá especificamente. A Torá é uma das vertentes. Entendi. Mas a gente vai ter a Kabbalah judaica, que seria monoteísta, o que a gente chama hoje de mitologia grega, que seria a versão politeísta, e o Ifá, ou agora o Candomblé e Umbanda, que seria uma mistura dos orixás, que seria o xamanismo tribal africano com essa ideia, né? A gente chama de árvore da vida ou conhecimento. O Joseph Campbell ele chamava de monomito, que seria a ideia primordial dos grandes arquétipos da humanidade. Interessante. E como que funciona isso na prática? Né? Como se aplica a Kabbalah hermética na prática, aqui na nossa vida? No dia a dia, né? Isso. A Kabbalah hermética, ela surge, né, ou ressurge no século XIX, quando você tinha aquelas ordens iniciáticas europeias. Então eles trazem, com observação da teosofia e das mediunidades e dos estudos do Oriente, eles acabam misturando e adaptando isso para a Kabbalah cristã. E aí sai o que a gente chama de Kabbalah hermética. Então ele pega os fundamentos da Kabbalah judaica com toda a base de arte e história da arte que a gente tinha dentro do Renascimento. E como é que se aplica isso? A Kabbalah ela é um negócio prático, então ela não é simplesmente para ser uma coisa teórica que você estuda, porque ele é como se fosse um diagrama dos elementos da nossa vida. Então todos os grandes arquétipos estão lá. Então a gente encontra assim, por exemplo, a letra Tav, que preenchendo das esferas, é quando você olha uma coisa e você se sente magnífico diante daquilo. Então quando você vai entrar e fazer uma faculdade, por exemplo, você precisa escolher o que você quer fazer da vida. Aí você vai fazer um teste para isso. Então existe todo um caminho chamado Shin, que é o caminho do fogo, o caminho do teste, que é o equivalente ao vestibular, por exemplo. Daí você entrou no vestibular, aí você começa a fazer aquele curso, e aí você vai passando pelas esferas, né? Então a gente passa ali pela esfera de Yesod, passa por Hod, passa por Netzlah, e você vai aplicando na sua vida, até chegar em Tiferet, que seria o grau de mestre, ou quando você tem o seu diploma. E aí você decide, eu quero fazer isso da vida, eu não quero, eu estou no caminho certo, eu não estou. E aí você analisando os ensinamentos de cada um dos caminhos, você pode aplicar ele na tua vida e falar, eu estou fazendo isso aqui direito, eu não estou. Eu sinto que eu estou mesmo, essa é a minha verdadeira vontade. Correto. E conforme você vai se identificando, você vai trabalhando com isso. E aí você falou, beleza, então agora eu já tenho a minha verdadeira vontade. E aí os alquimistas têm a segunda etapa, que chama grande obra. Você fala, então não adianta eu me formar advogado, engenheiro, médico, eu tenho que construir alguma coisa, operar alguém, trazer alguma coisa de bom para o mundo. Então aí você vai para a segunda parte da árvore da vida. Então você vai passar ali o rigor, a misericórdia, o entendimento, a sabedoria. Então você vai passar por todas essas etapas e vai melhorando o seu trabalho. Então, por exemplo, você escolheu o seu escritor. Então você vai escrever um livro. Sim. Então esse é o seu entendimento da vida, que é binar. Porém, você tem Hokmah, que é a sabedoria. Então você publica um livro, até o seu segundo livro você vai ter várias outras coisas que acontecem na vida. Então você traz isso para cá. E aí você vai passar por outras esferas, o rigor, a misericórdia. Então você fala, eu vou abranger mais assuntos ou eu vou tentar me focar num ponto mais fechado? E aí você vai decidindo. E você, utilizando esses arquétipos, esses nomes como referência, você consegue trabalhar nessa jornada, né? O Campbell chamava isso de jornada do herói. Isso é muito usado em cinema, teatro, vídeo, livros, para contar aquela jornada do herói, desde que ele sai do mundo ordinário até aquele momento onde ele faz a diferença para o mundo. E a gente aplica esses conhecimentos simbólicos dentro da nossa vida. Mas olha, você está gostando aí, né? Está gostando. Conhecimento é bom porque ele liberta a dor. A gente vai para o rápido intervalo. Eu tenho uma pergunta aí sobre Kabbalah e maçonaria. Ele vai responder daqui a pouco. Fica com a gente aí. As formas de comunicação mudaram, porém a necessidade das pessoas serem ouvidas continua igual.
Compartilhe com o CVV aquilo que você não divide com ninguém. Valorizar a vida, é isso que o CVV faz. Ligue 141 ou acesse cvv.org.br e receba apoio emocional. Voltamos com o programa Enigmas e desejamos fazer um convite a você. Uma palestra beneficente do Grupo Luz, Assistência e Orientação. Essa palestra chama-se Gentileza Gera Gentileza, com o Profeta Gentileza. É que ele vai ensinar você a ter a gentileza na família, no trabalho, no trânsito, na sociedade, para a melhoria da sua vida. Então, você quer participar? É dia 23 de agosto, às 20 horas, no Teatro Santos Dumont, aqui em São Caetano do Sul, na Avenida Goiás, 1111. Os ingressos, os convites estão à venda na Nirvana Livraria, no 4229-7444. E a produção é Beth Frati, nossa querida amiga. Nossa querida amiga. Olha, vamos participar, né? Prestigiar, porque é maravilhoso esse trabalho do Profeta Gentileza, né? Eu estarei lá. E aliás, gentileza realmente gera gentileza, né? Sem dúvida alguma. Mas vamos voltar à nossa entrevista. Olha só. Maravilhosa, né? Eu vou fazer aquela pergunta que você deixou o gancho para o segundo bloco. É verdade, o pessoal quer saber. Qual é a ligação entre a maçonaria e a Cabalá? Então a gente tem, na verdade, não apenas uma, mas várias. Então conte pra gente. O ritual maçônico ele é totalmente embasado na alquimia, né? Então antes de eu falar de uma figura chamada Elias Ashmole, que foi o maçom, que ele era um historiador, um alquimista muito famoso, que escreveu os rituais maçônicos. Só que antes disso já tinha toda essa conexão. Que a ideia da maçonaria como uma ordem secreta, muita gente me pergunta e fala assim, poxa, mas por que a maçonaria é uma ordem secreta? Por que ela é iniciática? A verdade é que a maçonaria ela era uma ordem militar. Então, imagina que na Idade Média ou antes, você ia construir um castelo. Então, o castelo era construído pelos maçons. E o maçom tinha o segredo das portas, das passagens secretas, do fosso, de como é que eram as torres, de tudo. Então, como é que você podia pegar um Zé qualquer na rua, ensinar esses segredos e depois falar, olha, meu, tchau, tchau, boa sorte. Não dava, porque o cara ia vender teu segredo para o inimigo. Então você tinha uma série de construções, né? Então tinha toda a parte de geometria, parte de matemática, né? Construção de catapulta, então, toda aquela parte militar que tinha que ficar um segredo muito bem guardado. Então as ordens de construtores, as guildas de construtores, elas sempre foram guildas iniciáticas, que o cara tinha que provar que ele era merecedor de confiança para conseguir aprender esses segredos. Eles falam, beleza, então a gente já tem essas guildas de construtores da Idade Média. E onde é que entra a alquimia nisso? Quando a Inquisição começou a matar tudo que era cientista, religioso, pensador, cabalista, mago, alquimista, eles fugiram para essa estrutura que ela já estava acostumada a ter todos esses segredos. Então, como eles já tinham um bom parentesco com os templários, porque eles construíam as igrejas e os castelos dos templários, foi fácil de abrigar esses templários foragidos, depois os cientistas, os calvinistas, os luteranos, os alquimistas, os Rosa-Cruzes. Então cada um que a Inquisição ia perseguindo, fugia para debaixo da maçonaria. Então ela deixou de ser operativa, que a gente chama, então de ter pedreiros, para se tornar especulativa, ou seja, ela era filosófica. Então ao invés de só abrigar construtores e engenheiros, ela passou a abrigar pensadores e cientistas. E aí dentro desses cientistas entraram muitos judeus, muitos alquimistas e muitos Rosa-Cruzes. Então toda a Cabalá cristã ela entra na maçonaria através dessa perseguição a esses cientistas. Eu tenho uma pergunta que não quer calar. A Cabalá é muito usada inclusive para fazer previsões ou modificar nome de pessoas. A gente vê isso muito no mundo artístico, né? Uhum. A Cabalá hermética também é usada para esses meios. A própria Madonna, há pouco tempo, modificou aí o nome, tem usado muito a Cabalá. Quero saber sua opinião sobre isso. Então, tem muita esquizoterice nisso, né? O que acontece com a gematria é o seguinte, para os judeus, eles não tinham
letras e números. Então não é como a gente está acostumado com o alfabeto latino, que você tem lá A, B, C, D e 1, 2, 3, 4. Para eles, o Aleph era o 1, o Beit era o 2, o Gimel era o 3. Então uma letra e um número era a mesma coisa. Então quando você escreve uma palavra, você está escrevendo um número. E para eles era algo natural. Isso era muito usado nos textos sagrados. Então a gente pega na Bíblia, na Torá, ela está escrito por quê? Porque ela pode ser lida em 4 níveis de entendimento. Correto. Então eles contam como se fosse uma história para criança, uma história cheia de fantasia. Então, você pega a história de Noé, né, que tem a arquinha e juntou 2 de cada animal, e aí foi o dilúvio, que é uma história para boi dormir louca. Parece uma fábula, conto de fadas. Porém, se você entender que a letra tem o mesmo valor, por exemplo, de arca com escola, animais com alunos, dilúvio com ignorância, Monte Arará com sabedoria. Então você já começa a entender que, na verdade, Noé tinha uma escola iniciática que juntava estudantes de todo o mundo que queriam escapar daquela onda de ignorância. Correto. Então você já está entendendo num outro nível. E quando você troca essas palavras, é como se você conversasse com vários níveis intelectuais diferentes. Então dentro do judaísmo isso funciona, mas só funciona em hebraico. Entendi. Porque tem essa ideia da troca de função. E depois você aprende que, poxa, o terceiro nível de entendimento, que é o nível emocional. Então eu já passei para aquele nível da terra, né, o nível básico da fábula, eu vou para o nível simbólico. Então eu já entendi que é possível você ter um templo, um estudo, onde você vai juntar muitas coisas de vários mundos diferentes, de vários países, e vai pregar essa tolerância, esse conhecimento, e vai sobreviver à ignorância. Aí você vai passar para o nível emocional, que é você começar a viver isso. Falar, poxa, então quer dizer que se eu estudar muitas coisas diferentes e pesquisar e tal, eu vou deixar de ser ignorante? Você fala, poxa, que legal. Então a maneira para você ser tolerante com todo mundo é você ter o contato e juntar 2 e 2 estudantes de cada lugar. Então, tudo isso que você está falando não tem nada a ver com a cabala que as pessoas fazem para de mudar número? Não. Enriquecer, para ter prosperidade. Isso tudo, no teu ponto de vista, é uma bobagem, é isso? Não, assim, eles foram adaptados. O último sentido seria o que quando você traz isso para a sua vida. Então você é o elemento fogo, né? Então você começa efetivamente a viver esses estudos e vai buscar o conhecimento. E nota que isso, tudo que eu falei está desprovido de religião. Sim. Então você vai para uma faculdade e é igual você ir para a Arca de Noé. Você está entrando num lugar onde você vai ter conhecimentos com professores e assuntos de todo mundo para se salvar da ignorância. Eu estou falando de uma faculdade de engenharia, de uma faculdade de medicina, de qualquer coisa assim. Um estudo mais aprimorado e direcionado à sabedoria. Mas tem uma participação de uma internauta ali. Podemos fazer essa pergunta para você? A Kabbalah pode ser considerada uma religião? Não, já disse que não. Onde podemos achar mais informações sobre? Então vamos lá, deixa eu terminar dos números e aí eu já vou para a parte da religião. Perfeito. Então aí a gente pôs os números idênticos. Então, para os judeus, quando você tem um número que tem a mesma gematria, eles têm a mesma energia. Por quê? Porque eles construíam a fala. Então quando você tem as palavras do hebraico antigo, elas são construídas. Então você tem pai mais mãe, daí dá filho. A soma do valor de filho é igual a pai mais mãe. Entendeu? E vai assim por diante. Então era uma coisa que era proposital. E era utilizada nesse sentido. O que acontece é que na década de 60, o pessoal americano das New Age da vida começaram a tentar fazer uma adaptação meio nas coxas de o A igual a 1, o B igual a 2. Entendi. E aí eles tentavam pegar as palavras e tentar igualitar os números. E aí dá aquela tal da numerologia pitagórica, que de pitagórica não tem nada. E aí você tenta juntar tudo isso e aí dá aquelas de, puta, paga um dinheirão e aí muda o seu nome e aí você vai ter sorte. E na verdade não tem nada que seja ligado com essa energia da Kabbalah de verdade. Não tem fundamento, então. Não, a menos que você converta seu nome para o hebraico, troque as letras para as letras em hebraico, faça as somas e compare com as palavras em hebraico, ela não tem muito sentido. Então, por quê? Porque a nossa linguagem, né? Porque a Vulgata, ela não é feita a partir de ideias. O nosso vocabulário português, né, o inglês, ele é feito através de fonemas. O hebraico ele é feito através de ideias. Então, quando eu falo Aleph, eu não estou falando só a letra A. Eu estou passando assim a ideia de um sopro de Deus, é uma divindade. Então, vem toda uma ideia junto. Certo. O Beit não é a letra B, é a casa de Deus. É aquilo que
recebe o sopro de Deus e é animado com a vida. Então, quando eu estou falando Aleph Bet, alfabeto, Aleph Bet, né? Eu estou falando que a inspiração da fala é enclausulada numa letra, numa palavra e constrói um universo. Você vê que isso pode ser visto em vários níveis. Pode representar o sopro da vida animando uma pessoa para ela viver. E assim por diante. Uma pessoa intelectualizada dentro de uma casa passando conhecimento para alguém. A gente aqui nessa entrevista, né, eu estou falando alguma coisa, esse estúdio vira a casa de Deus. E a gente conversando, a gente vira a inspiração. Então você percebe que o Aleph Bet está em vários níveis. Mas é muito importante você esclarecer essa parte, porque existe uma mistificação muito grande, né? Infelizmente nós temos um minutinho só, Kátia Gaia. E o Marcelo vai aproveitar para divulgar onde ela conhece mais sobre a Kabbalah, porque eu sei que você tem um site completo sobre isso, não é? E seus cursos? Se ela digitar Teoria da Conspiração na internet, ela já me acha, é fácil. Se eu falar um negócio de religião, na verdade a Kabbalah é uma filosofia, você aplica isso na sua vida, você pode ser completamente ateu e você utiliza a ordem da esfera e da árvore da vida para você organizar e administrar a sua vida. Ou você escolhe a religião que você quiser, porque todas elas vieram dessa estrutura primária. E aí você pega os deuses que você mais gosta e vê que relações que ele tem com você. E aí estuda o que está fora, está dentro. Bom, Marcelo, fica o convite para uma próxima, né? Aí eu quero saber sobre ETs e Kabbalah, porque parece que na Kabbalah tem tudo a ver com ETs. O Marcelo vai vir explicar. Aceita, Marcelo? Vamos tentar. Gratidão, viu, Marcelo? Uma honra estar contigo, viu? Obrigada, viu? Gratidão, gratidão. Bem, até o próximo Enigmas, né, pessoal? Vem com a gente. Tchau.